Aí está o seu filho perdido, disse uma menina a um milionário com um filho desaparecido. Então, leva um menino que vivia na rua há 3 meses para o hospital, mas, infelizmente, algo terrível acontece. Comenta de que cidade me estás a ver. Tenho muita vontade de saber de onde és e subscreve o meu canal para apoiar o meu trabalho. Conto com a tua ajuda. O calor de junho em Évora parecia ainda mais intenso quando se carregava o peso da desesperança. Paulo Monteiro, de 58 anos, caminhava pelas ruas de calçada do centro histórico da cidade alentejana, os seus passos pesados a ressoar entre as construções caiadas de branco que tinham sido testemunhas de 3 meses da sua agonia. O empresário têxtil que um dia dirigia reuniões com autoridade absoluta, agora encontrava-se perdido, os seus olhos cansados a perscrutar cada esquina, cada rosto, cada sombra que pudesse revelar algum vestígio de Diogo. 3 meses, 92 dias exatos desde que o seu único filho de 8 anos desapareceu durante um passeio rotineiro ao mercado municipal. Paulo ainda conseguia recordar cada detalhe daquela manhã. Diogo tinha pedido para comprar um gelado no carrinho do seu Manuel, perto da entrada principal do mercado. Podes ir, mas fica onde eu te possa ver, dissera Paulo, concentrado a negociar tecidos com um fornecedor local. Quando levantou a vista, 5 minutos depois, o mundo desabou. O menino simplesmente se tinha desvanecido, como se a terra o tivesse engolido. A chuva da tarde açoitava as ruas estreitas de Évora quando Paulo avistou uma pequena figura encolhida sob o toldo da farmácia central. Era uma menina de aparentemente 4 anos, o seu cabelo escuro colado ao rosto molhado, as suas roupas rasgadas e sujas, contando a história de quem conhecia as ruas melhor do que qualquer casa. Beatriz, como ele descobriria depois, possuía uns olhos que pareciam guardar segredos demasiado grandes para alguém tão pequena. Senhor, a voz fina cortou o ruído da chuva quando Paulo passou por ela. O senhor procura alguém? Paulo parou abruptamente. Durante 3 meses, interrogara centenas de pessoas, mostrara a foto de Diogo a comerciantes, pessoas de rua, vendedores ambulantes. Ninguém tinha mostrado um interesse genuíno, apenas olhares de pena e promessas vazias de ajuda. Mas havia algo diferente no tom daquela menina. Como é que sabes? Perguntou Paulo, agachando-se para ficar à altura da criança. Beatriz limpou o nariz com as costas da mão e olhou com uma seriedade inquietante. Vejo-a caminhar pelas ruas todos os dias, sempre a olhar, sempre a perguntar. Eu lembro-me de tudo. A afirmação fez Paulo tremer. A inteligência presente naqueles olhos infantis contrastava drasticamente com a vulnerabilidade da sua situação. Vives na rua? Vivo onde posso, respondeu Beatriz, encolhendo os ombros. Mas sei muitas coisas. Vejo muitas coisas. Fez uma pausa, como se me disse cuidadosamente as palavras. E às vezes. Sei onde encontrar pessoas perdidas. O coração de Paulo disparou. Durante meses, seguira pistas falsas, investigara cada rumor, oferecera recompensas que só atraíam oportunistas. Mas algo na forma como aquela menina falava acendeu uma esperança que ele tentara manter enterrada. Viste o meu filho? Perguntou, tirando do bolso a foto amarrotada de Diogo que sempre trazia consigo. Beatriz pegou na foto com cuidado, estudando-a com uma concentração que parecia impossível para a sua idade. Os seus lábios moveram-se silenciosamente, como se estivesse a recitar detalhes memorizados. Menino de cabelo castanho, pequena cicatriz no queixo, com uma camisola azul do Benfica. Paulo congelou. A descrição era perfeita, incluindo detalhes que não apareciam na foto. Tu viste-o? Sim, eu vi. Beatriz devolveu-lhe a foto e levantou-se. Mas ele não estava onde todos estão a procurar. Onde? A urgência na voz de Paulo era quase desesperada. A menina olhou ao seu redor com cautela antes de responder. No hospital distrital. Há lá um menino que chegou há 2 semanas. Não se lembra de nada, nem sequer do próprio nome. Os doutores disseram que ele teve um problema na cabeça. O mundo pareceu parar à volta de Paulo. Durante 3 meses, procurara por toda a parte, exceto no hospital. A possibilidade de Diogo estar ferido, sem memória, internado a poucos quilómetros de distância, era ao mesmo tempo a sua maior esperança e o seu pior pesadelo. Por que é que não contaste a alguém antes? Perguntou Paulo, tentando controlar o tremor na sua voz. Beatriz baixou os olhos. Porque os adultos nunca acreditam nas crianças de rua. Acham que só queremos dinheiro ou que estamos a mentir. A sinceridade brutal da resposta atingiu Paulo como um soco. Quantas vezes ele próprio ignorara crianças a pedir esmola? Quantas oportunidades de informação perdera por preconceitos? Podes levar-me até lá, pediu Paulo, estendendo a mão à menina. Beatriz hesitou por um momento, estudando o rosto do homem à sua frente. Promete que não me abandona se eu o ajudar.
A pergunta revelou uma maturidade dolorosa e uma necessidade de proteção que fez o coração de Paulo apertar-se. Prometo. Durante o trajeto até ao Hospital Distrital de Évora, Beatriz demonstrou um conhecimento impressionante das ruas da cidade. Conhecia atalhos que Paulo nunca tinha notado. Sabia os horários dos comerciantes, os nomes dos guardas noturnos. Mais inquietante ainda era a sua capacidade de recordar detalhes específicos sobre pessoas que tinha visto apenas uma vez. Como consegues lembrar-te de tantas coisas? Perguntou Paulo enquanto caminhavam. Não sei, respondeu Beatriz, encolhendo os ombros. Desde pequena que a minha cabeça guarda tudo. Cada cara, cada conversa, cada lugar. É como se eu não conseguisse esquecer nada. O Hospital Distrital de Évora era um edifício baixo e caiado de branco que servia à população mais carenciada da cidade. Paulo sentiu as pernas tremerem enquanto se aproximavam da entrada. E se realmente fosse o Diogo? E se não fosse? E se fosse, mas estivesse irreconhecível? Na recepção, uma enfermeira robusta de uniforme azul claro recebeu-o com um sorriso cansado. Sandra Martins, de 43 anos, trabalhava ali há 15 anos e desenvolvera um sexto sentido para situações delicadas. Boa tarde. Em que posso ajudá-los? O meu nome é Paulo Monteiro. Esta menina disse-me que é um rapaz internado aqui sem memória. O meu filho desapareceu há 3 meses e... Sandra interrompeu-o gentilmente. O senhor deve estar a falar do Tiago. É como chamamos ao menino, porque ele não se lembra do próprio nome. O nome falso atingiu Paulo como uma punhalada, mas era um começo, uma possibilidade real depois de meses de escuridão. Posso vê-lo? Perguntou Paulo, a sua voz quase a desaparecer. Sandra olhou para Beatriz com curiosidade antes de responder. É irregular, mas, considerando a situação. Ele está no quarto 204. Mas preciso de o avisar, o menino sofreu algum tipo de trauma. Não se lembra de nada anterior à sua chegada aqui. O corredor do hospital parecia infinito. Cada passo ressoava como um batimento do coração. Cada porta por que passavam podia ocultar a resposta a 3 meses de tormento. Beatriz segurava firmemente a mão de Paulo, os seus pequenos passos a tentar acompanhar a ansiedade do homem ao seu lado. Quando chegaram ao quarto 204, Paulo parou em frente à porta entreaberta. Do outro lado, conseguia ouvir o som suave de uma televisão e a respiração tranquila de uma criança. Respirou fundo e empurrou a porta lentamente. O menino estava deitado na cama, a folhear uma revista de banda desenhada. Cabelo castanho, aproximadamente a idade certa, complexão física semelhante. O coração de Paulo disparou, mas quando o menino levantou a vista, a dúvida invadiu como uma onda gelada. Aqueles não eram os olhos de Diogo. O menino na cama do hospital levantou os seus olhos castanhos para Paulo, mas não havia reconhecimento naquele olhar, apenas curiosidade infantil misturada com uma cautela que parecia demasiado antiga para os seus 8 anos. Tiago, como o chamavam os funcionários do hospital, observou o homem desconhecido que o olhava com uma intensidade inquietante. Olá, disse o menino com voz vacilante. O senhor veio visitar-me. As palavras atingiram Paulo como golpes físicos. A voz era semelhante à de Diogo, mas havia algo diferente no tom, uma fragilidade que o seu filho nunca demonstrara. Paulo aproximou-se lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido. Como te sentes? Perguntou Paulo, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Melhor, respondeu Tiago, fechando a revista. A dor de cabeça quase desapareceu. A Sandra disse que é por causa dos medicamentos. Beatriz permaneceu perto da porta, observando a interação com os seus olhos penetrantes. Havia algo na postura da menina que sugeria que ela sabia mais do que revelava. Sandra entrou no quarto, trazendo um tabuleiro com medicamentos. Tiago, está na hora do teu remédio, disse a enfermeira, notando a tensão no ar. Senhor Monteiro, o doutor quer falar consigo sobre o caso. Enquanto Tiago tomava os comprimidos, Paulo estudou cada detalhe do rosto do menino. A linha do maxilar era semelhante à de Diogo, mas a cicatriz característica no queixo não estava presente, ou talvez estivesse oculta sob um penso que ele não notara. O doutor Nuno Silva, neurologista responsável pelo caso, recebeu Paulo na sua sala pequena e atulhada de papéis. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olheiras profundas que denunciavam noites de insônia. Senhor Monteiro, entendo a sua situação desesperada, começou o médico, ajustando os óculos. Mas preciso de ser direto consigo. O menino que conhecemos como Tiago chegou aqui há 2 semanas em estado crítico. Crítico como? Perguntou Paulo, as mãos a tremerem ligeiramente. Desnutrição severa, sinais de maus tratos e, o mais preocupante, uma amnésia completa causada por trauma psicológico. Não conseguimos identificá-lo porque não há registro dele como pessoa desaparecida.
Paulo sentiu o mundo girar. Maus tratos. Sim, cicatrizes antigas, queimaduras já saradas, sinais de negligência prolongada. Quem quer que tenha tido a tutela deste menino, o médico fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras, não cuidou bem dele. Mas pode ser o meu filho. A pergunta saiu como um sussurro desesperado. O doutor. Nuno suspirou. A idade e as características físicas são compatíveis. Mas, Sr. Monteiro, mesmo que seja o seu filho, o trauma que ele sofreu pode ter alterado aspectos fundamentais da sua personalidade e memória. Quando Paulo regressou ao quarto, encontrou Beatriz a falar em voz baixa com Tiago. A menina de rua parecia ter uma facilidade natural para se conectar com o rapaz hospitalizado, como se partilhassem uma linguagem que só as crianças que tinham sofrido podiam entender. Tiago, disse Paulo, aproximando-se novamente. Lembraste de alguma coisa sobre a tua família, a tua casa? O menino franziu a testa, como se o esforço para recordar lhe causasse dor física. Às vezes sonho com uma casa amarela. E é um homem que grita muito, mas não consigo ver o rosto dele. Beatriz trocou um olhar significativo com Paulo. A casa amarela. Paulo só conhecia uma casa amarela em Évora que tinha ligação com a sua família, a antiga residência do seu irmão Miguel, localizada perto da estação de autocarros. Tiago, o homem do teu sonho. Era alto, baixo, insistiu Paulo. Alto, respondeu o menino, a sua voz a tornar-se mais tensa. E tinha uma cicatriz no pescoço. Aqui. Tiago apontou para o lado direito do seu pescoço. O sangue de Paulo gelou. Miguel tinha exatamente essa cicatriz, resultado de um acidente de trabalho quando era jovem. Mas Miguel tinha partido há 2 anos. Como poderia Tiago saber essa informação? Sandra, que permanecera no quarto a organizar os medicamentos, interrompeu o interrogatório informal. Sr. Monteiro, acho que é melhor não forçar demasiado. As memórias traumáticas podem regressar de forma violenta. Nesse momento, um homem de meia-idade com o uniforme dos serviços de limpeza municipal apareceu à porta do quarto. Rui Mendes, de 52 anos, cumprimentou Sandra com familiaridade antes de notar a presença de Paulo e Beatriz. Desculpem a interrupção, disse Rui. Só vim entregar-lhe os papéis que pediu, Sandra. Quando Rui viu Tiago, a sua expressão mudou subtilmente. Um brilho de reconhecimento cruzou os seus olhos antes que conseguisse disfarçar. Beatriz captou a reação imediatamente, a sua memória fotográfica a registar cada detalhe da linguagem corporal do homem. Rui, disse Sandra, este é o Sr. Monteiro. Ele acha que o Tiago pode ser o seu filho desaparecido. Ah, respondeu Rui, evitando olhar diretamente para Paulo. Espero que encontre o que procura. Depois de Rui sair, Beatriz puxou Paulo para o corredor. Aquele homem mentiu, disse ela em voz baixa. Como assim? Eu vi a cara dele quando olhou para o Tiago. Ele conhece este menino. E assustou-se quando soube quem o senhor é. A observação de Beatriz plantou uma semente de suspeita na mente de Paulo. Se Rui conhecia Tiago, talvez também soubesse sobre Diogo. Mas antes que pudesse investigar mais, o doutor Nuno apareceu no corredor com uma expressão preocupada. Sr. Monteiro, preciso de lhe informar algo importante. Acabamos de descobrir que os medicamentos que o Tiago está a tomar podem estar a causar mais amnésia do que o trauma original. Como assim? Perguntou Paulo, alarmado. Os medicamentos psiquiátricos que ele recebeu antes de chegar aqui são inadequados para uma criança. Suspeitamos que alguém estava deliberadamente a apagar a memória dele. A revelação foi como um terremoto. Se alguém estava deliberadamente a fazer Tiago esquecer, significava que havia segredos que alguém queria manter enterrados. Segredos que poderiam estar ligados ao desaparecimento de Diogo. Naquela noite, Paulo não conseguiu dormir. Instalou Beatriz num quarto de hotel perto do hospital, mas a menina parecia tão inquieta como ele. Durante a madrugada, ela apareceu à porta do seu quarto. Sr. Monteiro, disse Beatriz, preciso de lhe contar uma coisa. O que é? Eu não encontrei o Tiago por acaso. Eu estava à procura dele. Paulo sentou-se na cama, totalmente alerta. À procura dele. Por quê? Porque eu vi quando levaram o seu filho. E sei quem o fez. O mundo pareceu parar. Durante 3 meses, Paulo implorara por essa informação, oferecera recompensas, contratar investigadores privados. E agora, uma menina de 4 anos estava a dizer-lhe que tinha presenciado o rapto de Diogo. Beatriz, por que é que não contaste isto antes? A menina baixou os olhos, as suas pequenas mãos a brincar com a bainha da camisola. Porque o homem que levou o seu filho ameaçou-me.
Disse que se eu contasse a alguém, ele me faria o mesmo. Que homem! Beatriz levantou a vista e, pela primeira vez desde que se conheceram, Paulo viu verdadeiro medo no seu olhar. O homem da cicatriz no pescoço. O mesmo de quem o Tiago se lembrou. A ligação atingiu Paulo como um raio. Miguel, o seu próprio irmão, tinha raptado Diogo. Mas isso era impossível. Miguel tinha partido há 2 anos, muito antes do desaparecimento. A menos que... Beatriz, disse Paulo, a sua voz quase a falhar. Quando exatamente viste isto acontecer? Há 3 meses, no mercado municipal. O seu irmão levou o Diogo a uma mulher que o esperava num carro branco. O impacto foi tão intenso que Paulo teve de se apoiar na parede. Miguel estava vivo. Não só vivo, mas tinha entregue Diogo a uma desconhecida. E, de alguma forma, esta mesma rede tinha capturado Tiago, apagando as suas memórias para ocultar a verdade. Há mais alguma coisa que não me tenhas contado? Perguntou Paulo, tentando manter a voz firme. Beatriz hesitou antes de responder. Eu sei para onde levaram os meninos. A revelação de Beatriz ressoou pelo quarto do hotel como um trovão em noite silenciosa. Paulo levantou-se abruptamente, o seu coração a bater tão forte que parecia querer sair do peito. Se a menina realmente sabia para onde levaram as crianças, ele estava a um passo de encontrar Diogo. Onde? Perguntou Paulo, tentando controlar o tremor na sua voz. Beatriz caminhou até à janela do quarto, observando as ruas vazias de Évora na madrugada. É longe daqui, numa quinta isolada nos arredores da cidade. Mas é perigoso ir lá. Perigoso como? A mulher que cuida dos meninos não é má, mas está a ser controlada por outras pessoas. E o seu irmão volta lá de vez em quando. Paulo sentiu uma mistura de raiva e desespero espalhar-se pelo seu peito. Miguel, que fingira a própria partida, estava envolvido em algo que destruía famílias inteiras. Quantos meninos há? Quando eu vi, eram 4. O Diogo, 2 meninos mais velhos e uma menina pequena, respondeu Beatriz, ainda a olhar pela janela. Mas isso foi há 1 mês. Pode ter mudado. A informação atingiu Paulo como uma avalanche. Não era apenas sobre Diogo. Havia outras famílias a sofrer, outras crianças presas nesta sinistra rede. Por que é que não procuraste ajuda antes? Beatriz virou-se para o encarar, e os seus olhos revelaram uma tristeza profunda que nenhuma criança de 4 anos deveria carregar. Porque eu também me estava a esconder dessa gente. O meu pai. Ele protegeu-me, mas tem medo deles. O teu pai. Rui, o homem que vimos hoje no hospital. O mundo de Paulo desabou mais uma vez. Rui não era apenas um funcionário dos serviços de limpeza que conhecia Tiago por acaso. Era o pai da menina que presenciara o rapto de Diogo e, pela forma como reagiu ao ver Tiago, estava profundamente envolvido na situação. Beatriz, por que é que o teu pai não contou a verdade quando nos viu hoje? Porque tem medo do que me possam fazer se souberem que eu vi tudo, respondeu ela, as lágrimas a começarem a rolar pelo seu pequeno rosto. O pai trabalha para eles às vezes. Não porque quer, mas porque me ameaçaram magoar. Paulo ajoelhou-se diante da menina, segurando suavemente os seus ombros. Que tipo de trabalho? Ele leva comida aos meninos na casa. E às vezes? Às vezes tem de procurar meninos novos quando eles fogem. A brutal realidade da situação desenhou-se na mente de Paulo. Rui estava a ser chantageado para participar numa rede de tráfico de crianças, usando a sua própria filha como garantia de silêncio. E Miguel, o seu irmão, que ele acreditava estar morto, era uma peça fundamental nesta engrenagem perversa. Vamos lá agora, disse Paulo, levantando-se com determinação. Não. Beatriz agarrou-lhe o braço com uma força surpreendente. Se formos agora, eles vão perceber que alguém contou sobre o lugar e vão fazer mal ao pai. Paulo parou, processando a complexidade da situação. Cada movimento precisava de ser calculado para não colocar mais vidas em risco. Então, o que fazemos? Primeiro, precisamos de tirar o Tiago do hospital. Eles podem tentar levá-lo de volta. Mas como? Nem sequer tenho a certeza de que ele é realmente meu filho. Beatriz olhou com uma expressão que misturava impaciência e compaixão. Senhor Monteiro, o Tiago não é o Diogo. Mas ele sabe onde está o seu filho. A afirmação foi como um soco no estômago. Durante horas, Paulo agarrara-se à possibilidade de que Tiago fosse Diogo com amnésia. Agora descobria que era outra criança traumatizada, outra vítima da mesma rede que destruíra a sua família. Como tens tanta certeza? Porque eu vi o Tiago a ser levado para a mesma casa onde está o Diogo. Ele esteve lá quase 2 meses antes de conseguir fugir. Por isso é que se lembra da casa amarela e do seu irmão.
Paulo caminhou pelo quarto, tentando processar toda a informação. Tiago escapara do cativeiro, mas a sua memória estava a ser sistematicamente apagada para o impedir de revelar a localização das outras crianças. Diogo ainda estava preso, e Miguel continuava livre para continuar os seus crimes. Precisamos de falar com o teu pai, disse Paulo finalmente. Ele tem demasiado medo, respondeu Beatriz. Mas talvez se prometermos protegê-lo. Na manhã seguinte, Paulo regressou ao hospital com um plano. Encontrou Sandra no posto de enfermagem, a preparar os medicamentos matinais. A enfermeira desenvolvera um carinho especial por Tiago e ficaria devastada se soubesse a verdade sobre o seu tratamento. Sandra, preciso de falar consigo sobre os medicamentos do Tiago, disse Paulo, aproximando-se do balcão. Claro. O doutor Nuno mencionou que estão preocupados com os efeitos secundários. É mais do que isso. Tenho razões para acreditar que alguém estava deliberadamente a causar-lhe amnésia antes de ele chegar aqui. Sandra parou de organizar os medicamentos, prestando toda a sua atenção a Paulo. Como assim? O Tiago não chegou aqui por acaso. Ele escapou de um cativeiro onde crianças estão a ser mantidas ilegalmente. O rosto de Sandra empalideceu. Em 15 anos a trabalhar no hospital, vira muitos casos de abuso infantil, mas nunca algo desta magnitude. Sr. Monteiro, se isso é verdade, precisamos de contactar as autoridades imediatamente. Não podemos. Pelo menos, não ainda. As pessoas responsáveis têm informadores e, se descobrirem que sabemos, outras crianças podem ficar feridas. Nesse momento, Rui apareceu no corredor, a empurrar um carrinho de limpeza. Quando viu Paulo a falar com Sandra, a sua expressão tornou-se visivelmente tensa. Paulo decidiu que era hora de o confrontar. Rui, preciso de falar consigo em privado. O homem olhou nervosamente ao redor antes de responder. Estou a trabalhar agora, senhor. É sobre a Beatriz, disse Paulo em voz baixa. E sobre o que ela viu há 3 meses. A reação de Rui foi imediata. As suas mãos começaram a tremer e ele largou o pano de limpeza que segurava. Não sei do que está a falar, senhor. Rui. Sandra interveio gentilmente. Se há algo de errado, podemos ajudar. O homem olhou para ambos, claramente dividido entre o medo e o desespero. Finalmente, as suas defesas desmoronaram-se. Eles têm a minha filha como garantia, sussurrou. Se eu disser alguma coisa, eles magoam-na. A Beatriz está a salvo comigo, disse Paulo. Agora você precisa de nos ajudar a salvar outras crianças. Rui olhou ao seu redor mais uma vez antes de empurrar Paulo e Sandra para uma sala vazia. O seu irmão Miguel. Ele não morreu. Fingiu a própria morte para escapar de dívidas de jogo. Que dívidas? Devia muito dinheiro a gente perigosa. Quando não pôde pagar, fizeram-lhe uma proposta. Ele trabalharia para eles, fornecendo crianças, em troca de saldar a dívida. Paulo sentiu náuseas subirem pela garganta. E o Diogo? Foi a primeira criança que ele entregou para provar a sua lealdade. Rui fez uma pausa, limpando as lágrimas que começaram a brotar. Eu vi quando aconteceu. O Miguel levou o seu filho a uma mulher chamada Carla, que vive numa quinta isolada nos arredores. Onde exatamente? A uns 15 quilómetros daqui, na estrada para Estremoz. Uma casa de tijolo rodeada por campos de milho. Sandra segurou o braço de Paulo, sentindo que ele estava prestes a desmaiar. Sr. Monteiro, precisamos de pensar bem em como agir. Não, disse Paulo, a sua voz carregada de determinação e raiva. Já esperei 3 meses. Vou buscar o meu filho hoje. E se for uma armadilha? Perguntou Rui. O Miguel pode estar à sua espera. Paulo olhou para o homem que fora forçado a tornar-se cúmplice de crimes contra crianças para proteger a sua própria filha. Então vamos garantir que ele não escapa desta vez. Nesse momento, o Dr. Nuno apareceu à porta da sala com uma expressão urgente no rosto. Precisamos de falar imediatamente. O Tiago sofreu uma recaída severa durante a noite. Os 3 dirigiram-se rapidamente ao quarto 204, onde encontraram Tiago a convulsionar na cama, enquanto 2 enfermeiras tentavam controlá-lo. O menino gritava palavras desconexas, casa amarela. Não quero voltar. Onde está a minha mãe verdadeira? O que se está a passar? Perguntou Paulo, desesperado. As memórias reprimidas estão a regressar de forma violenta, explicou o doutor Nuno. É comum quando se interrompem os medicamentos que suprimem a atividade cerebral. Durante a convulsão, Tiago gritou algo que fez o sangue de todos os presentes gelar. O Diogo está na casa da mulher que chora. Ela comprou para substituir o filho que perdeu.
Quando Tiago finalmente se acalmou, os seus olhos estavam diferentes, mais claros, mais focados. Olhou diretamente para Paulo e disse algo que mudaria tudo. Eu sei onde está o seu filho. Mas ele não vai querer voltar consigo. As palavras de Tiago ressoaram no quarto do hospital como uma sentença final. Ele não vai querer voltar consigo. Paulo sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. Depois de 3 meses de busca desesperada, descobrir que Diogo estava vivo, mas podia não o reconhecer como pai, era uma tortura que ele não imaginara. O que queres dizer com isso? Perguntou Paulo, a sua voz a sair como um sussurro. Tiago sentou-se na cama, os seus olhos agora lúcidos, revelando uma maturidade precoce que o sofrimento impusera. A mulher que cuida dele. A Carla. Ela perdeu o próprio filho e trata o Diogo como se fosse dela. E ele? Ele começou a chamá-la de mãe. A revelação atingiu Paulo como uma punhalada no coração. Durante meses, imaginara o reencontro com Diogo, os abraços, as lágrimas de alegria. Nunca considerara que o seu filho pudesse ter criado novos laços afetivos com a pessoa que o mantinha em cativeiro. Mas ela mantém-no contra a sua vontade? Perguntou Sandra, tentando compreender a complexidade da situação. Não exatamente, respondeu Tiago, brincando nervosamente com o lençol. A Carla cuida mesmo bem dos meninos. Ela não sabe que eles foram roubados das suas famílias. O Miguel disse-lhe que eram órfãos abandonados. Rui, que permanecera em silêncio, finalmente falou. A Carla perdeu o filho num acidente há 2 anos. Ela ficou desequilibrada. O Miguel aproveitou-se da sua fragilidade. Precisamos de ir lá agora, disse Paulo, levantando-se com determinação. Não importa o que aconteça, o Diogo é meu filho. Senhor Monteiro, o doutor. Nuno interveio. Precisamos de pensar nas consequências psicológicas para todas as crianças envolvidas. Se o Diogo realmente criou laços com esta mulher, separá-los abruptamente pode causar traumas irreversíveis. Beatriz, que chegara ao hospital acompanhada por uma assistente social, entrou no quarto nesse momento. A sua presença trouxe uma estranha calma, como se possuísse uma sabedoria que ia além dos seus 4 anos. Preciso de ir convosco, disse Beatriz. O Diogo conhece-me. Eu posso ajudar. É muito perigoso, protestou Paulo. Mais perigoso é deixar as coisas como estão, respondeu a menina. O Miguel vai descobrir que o Tiago se lembra de tudo e, quando isso acontecer, vai mover todos os meninos para outro lugar. A urgência na voz de Beatriz convenceu todos. Em 2 horas, um grupo improvável estava a caminho dos arredores de Évora, Paulo, Sandra, Rui, Beatriz e o doutor Nuno, acompanhados por 2 agentes da polícia judiciária que Sandra conseguira contactar discretamente. A quinta de Carla ficava no final de um caminho de terra, rodeada por campos de milho que criavam uma sensação de isolamento total. Era uma construção simples, mas bem cuidada, com um pequeno jardim à frente e roupa de criança estendida no estendal. A cena doméstica contrastava brutalmente com a sinistra realidade que sabiam existir ali dentro. Há um menino a brincar no pátio, sussurrou Sandra, apontando pela janela do carro. Paulo sentiu o coração parar quando viu o rapaz. Era Diogo. Mais magro, com o cabelo mais comprido, mas inconfundivelmente o seu filho. O menino brincava tranquilamente com um carrinho de madeira, sem qualquer sinal aparente de sofrimento. Ele parece bem, murmurou Paulo, confuso. A Carla cuida mesmo bem dos meninos, confirmou Rui. O problema é que ela não sabe a verdade sobre como eles chegaram até ela. Beatriz desceu do carro primeiro, caminhando tranquilamente em direção ao portão. Diogo levantou a vista e reconheceu-a imediatamente, correndo para a cumprimentar com um sorriso genuíno. Beatriz, voltaste, exclamou Diogo, abraçando a menina através das grades do portão. Olá, Diogo, respondeu Beatriz gentilmente. Trouxe alguém para te ver. Quando Diogo viu Paulo a aproximar-se, a sua expressão mudou completamente. Não havia reconhecimento, apenas confusão e um ligeiro medo. Quem é este homem? As palavras foram como uma punhalada no peito de Paulo. O seu próprio filho não o reconhecia. Diogo, sou eu, o teu pai. O menino recuou instintivamente. O meu pai morreu. A mãe Carla contou-me. Ele abandonou-me e morreu. Nesse momento, Carla saiu de casa, alertada pelo movimento no portão. Era uma mulher de aproximadamente 45 anos, com cabelos brancos prematuros e olhos que carregavam uma profunda tristeza. Quando viu o grupo de pessoas, a sua expressão alarmou-se. O que é que vocês querem? Perguntou Carla, colocando-se protetoramente à frente de Diogo. Carla, disse Sandra, aproximando-se com cuidado. Sou enfermeira do Hospital Distrital.
precisamos de falar sobre os meninos. Os meus meninos estão bem. Não precisam de hospital, respondeu Carla, abraçando Diogo com mais força. Paulo deu um passo em frente, lutando para controlar a emoção. Carla, este menino é meu filho. Levaram-no de mim há 3 meses. Isso é mentira, exclamou Carla, as mãos a tremerem. O Miguel trouxe-me crianças órfãs que precisavam de um lar. O Diogo é meu filho agora. O doutor. Nuno aproximou-se com um tom profissional, mas amável. Minha senhora, entendemos que desenvolveu um laço genuíno com estas crianças, mas elas foram separadas ilegalmente das suas famílias. Não acredito. Carla abanou a cabeça vigorosamente. O Miguel disse-me que eram órfãos. Ele não me mentiria. Nesse momento, Rui adiantou-se. Carla, eu vi quando o Miguel levou este menino do mercado municipal. Ele não era órfão, foi roubado ao pai. A revelação atingiu Carla como uma bufetada. Olhou para Diogo, depois para Paulo, e a realidade começou a desenhar-se no seu rosto. Não. Não pode ser verdade. Mãe Carla, disse Diogo, agarrando-se à saia da mulher. Eu não me quero ir embora. Aqui é a minha casa. O momento foi devastador para todos os presentes. Um menino traumatizado que encontrara segurança numa situação falsa, uma mulher desesperada que preenchera o vazio da perda com uma mentira, e um pai que descobria que o amor, por vezes, não é suficiente para curar feridas profundas. Beatriz, com a sua sabedoria peculiar, aproximou-se de Diogo. Lembraste quando me contaste sobre os sonhos com o homem alto que brincava contigo com carrinhos? Diogo assentiu, vacilante. Esse homem do teu sonho está aqui, disse Beatriz, apontando para Paulo. Ele nunca deixou de te procurar. Algo mudou nos olhos de Diogo. Uma faísca de reconhecimento, como se memórias enterradas começassem a emergir. Olhou para Paulo com mais atenção, estudando o seu rosto. Pai, sussurrou Diogo, e a palavra saiu como um suspiro cheio de dúvida e esperança. Paulo ajoelhou-se no chão, lágrimas a rolarem livremente pelo seu rosto. Sim, meu filho, sou eu. Diogo largou a saia de Carla e caminhou lentamente em direção a Paulo. Quando finalmente se abraçaram, 3 meses de angústia dissolveram-se num momento de pura emoção. Carla desabou em prantos, a realidade de ter sido enganada a atingi-la com força total. Sandra amparou-a, compreendendo a dor de uma mãe que perdera tudo 2 vezes. Ela cuidou mesmo bem dele, disse Paulo ao doutor. Nuno, observando o carinho genuíno entre Carla e as outras crianças que apareceram à porta da casa. O que vai acontecer com ela? Perguntou Diogo, ainda preocupado com a mulher que cuidara dele durante meses. O doutor. Nuno aproximou-se de Carla. Minha senhora, você foi vítima de uma manipulação cruel. Com tratamento adequado e apoio psicológico, podemos ajudá-la a reconstruir a sua vida. Nos dias seguintes, a verdade sobre a rede de Miguel foi completamente exposta. O homem foi encontrado a tentar fugir da cidade e preso juntamente com os seus cúmplices. Tiago foi reunido com a sua verdadeira família, uma família itinerante que o procurara incansavelmente. As outras crianças encontradas na casa de Carla foram devolvidas às suas famílias após meses de dolorosa separação. Paulo descobriu que Carla tinha sido uma costureira respeitada antes de perder o filho e decidiu oferecer-lhe trabalho na sua empresa têxtil, entendendo que ela também era uma vítima da ganância de Miguel. Com terapia familiar, Diogo conseguiu aceitar que podia manter carinho por Carla sem deixar de amar o seu pai biológico. 3 meses depois, Beatriz foi oficialmente adotada por Sandra, que se apaixonara pela inteligência e valentia da menina. Rui, livre da chantagem que o obrigava a participar nos crimes, voltou a trabalhar com dignidade, grato por ter a filha a salvo. Na véspera de Natal, Paulo organizou um jantar especial. Estavam presentes Diogo, mais forte e a sorrir de novo, Sandra e Beatriz, agora uma família oficial, Carla, que se estava a recuperar com ajuda psicológica e se tornara uma segunda mãe para Diogo, e até Tiago, cuja família itinerante se estabelecera temporariamente em Évora. Pai, disse Diogo enquanto ajudava a pôr a mesa. A Beatriz disse-me que foi ela quem te encontrou naquele dia chuvoso. Paulo olhou para a menina extraordinária que mudara as suas vidas. É verdade. Ela foi o nosso anjo. Beatriz sorriu, mas a sua resposta foi simples e profunda. Eu só fiz o que sabia que era correto. As famílias precisam de estar juntas. Naquela noite, enquanto Diogo dormia seguro no seu quarto, Paulo refletiu sobre como o sofrimento se transformara em gratidão. Perderam um filho, mas encontraram uma família alargada. Descobrira que o amor verdadeiro, por vezes, precisa de ser paciente, flexível e inclusivo.
A última reviravolta aconteceu quando Beatriz, agora com 5 anos cumpridos, revelou que a sua memória extraordinária captara detalhes sobre outras redes semelhantes a operar na região. O seu testemunho ajudou a desmantelar uma operação muito maior, salvando dezenas de outras crianças. No final, Paulo aprendeu que ser pai não significava apenas gerar ou criar um filho, mas proteger todas as crianças que cruzavam o seu caminho. E que, às vezes, os anjos vêm disfarçados de meninas de rua com memória fotográfica e corações maiores que o mundo inteiro. Se gostaste deste vídeo, por favor, subscreva o meu canal. Prometo trazer-te todos os dias vídeos que tornarão a tua vida mais feliz. Comenta o que achaste da minha história, dando-lhe uma classificação de 0 a 10 e muito obrigado. Yay!